Olha, gente, a primeira função que eu vou falar é de uma função do primeiro grau constante. O que é uma função do primeiro grau constante? Uma função é da seguinte forma definida, né? É uma lei de correspondência, tem essa aula lá também, uma lei de correspondência, e nesse caso eu vou dar um exemplo aqui de uma função que é constante, está aqui já na tela. F de x é igual a menos 2. Ela é uma função de primeiro grau constante. A primeira coisa que eu preciso... outra pessoa entrou aqui. Que tem um pessoal que fica entrando e saindo, né? Posso ser que confunde aqui com a... Mas vamos lá. Que cai também a conexão, né? Então, a função aqui, constante, eu preciso lembrar, a primeira coisa que eu preciso lembrar é que f de x é sempre igual a y. Então, quando a gente falar f de x, a gente está falando de y, tá? E como é que traça o gráfico dessa função? A primeira coisa que eu preciso saber é que essa função ela é definida de R em R. Ou seja, essa função ela sai do conjunto dos números reais e chega no conjunto dos números reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles dois eixos que a gente desenhou, todos dois são conjuntos de números reais. É só isso. Normalmente os autores, eles nem comentam isso. Eles não dizem nem que a função é de R em R. Mas é importante só te dizer que é dos reais nos reais e como é que a gente desenha isso. Não sei se você lembra, né? Lá no ensino médio, a gente desenhava essas funções de que forma? A gente fazia uma tabela. Vocês lembram disso? Fazia uma tabela, chegava aqui e fazia assim. Fazia isso, fazia assim. Eu acho, né? Aqui bota x e aqui bota y igual a função, que é menos 2 no caso, né? E a gente escolhia números aqui. Eu vou escolher menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Note que a letra que está aqui é x, né? E nessa expressão aqui, ó, não tem x. Por quê? Porque uma função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, ó, y igual a x mais b. Eu só posso colocar esse x aonde tem a letrinha x, né? Nesse caso dessa aqui, ó, vou colocar ela aqui embaixo, ela é isso aqui, ó. Ela é 0x menos 2. Se é 0x, é porque esse termozinho aqui é 0, né? Só ficou menos 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu tentar colocar um número aqui nessa função, a única resposta que a função vai me dar é o menos 2. Ó. Menos 2, menos 2 e menos 2. Aí você vai perguntar por que isso acontece. Simplesmente porque eu não tenho onde colocar o valor de x para poder interagir aqui. Porque se eu botar menos 2 vezes menos 2, 0 vezes menos 2 é 0, né? Menos 2 dá menos 2. Né? Menos 1, 0 vezes menos 1. 0 vezes menos 1 é 0. Menos 2, menos 2. 0 vezes 0, que é o próximo. 0 vezes 0 é 0. Menos 2, menos 2. Então, note que quando uma função é constante, para todo valor do domínio, o seu contradomínio é igual a esse valor aqui, ó, o mesmo de y. E como é que eu represento isso, essa tabela? Tem uma tabela de dados. Como é que eu represento isso em um sistema de coordenadas? Né? Renan pediu para eu repetir aqui. Eu vou repetir, ó, Renan. Se eu fizer essa conta aqui, ó, eu vou fazer assim, ó. Note que a expressão que está escrita aqui é y igual a 0x menos 2. Então, no lugar de x, eu vou botar menos 2. Ó. Vai ficar assim, ó, 0 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes menos 2 é menos 2. Se eu botar... Opa! Olha que aqui está escrito 0. Ó. 0 vezes menos 1, menos 2. 0 vezes menos 1 é 0. Menos 2 é menos 2. 0 vezes 0, menos 2. Note que esse 0 aqui, ó, é esse que está aqui, ó, que faz com que esse termo não apareça. A função não tem o AX, porque ela é constante. Ela não tem exatamente porque ela é
constante. Então, todos os valores que eu tentar colocar de x aqui, a única resposta que a função vai me dar vai ser exatamente menos 2. Ó. 0 vezes 1, menos 2. 0 vezes 1 é 0. Menos 2, menos 2. 0 vezes menos 2, menos 2. 0 vezes menos 2 é 0. Menos 2 dá menos 2. Então, note que todas as respostas de y aqui foram menos 2. Agora, como é que eu represento isso naquele sistema de coordenadas, né, que a gente viu nesse instante? Lembra do sistema de coordenadas, não lembra? Então, como foi que eu desenhei o sistema de coordenadas? Eu peguei aqui, fiz um eixo aqui, fiz outro eixo aqui, x, y, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar e, de novo, repetindo, viu? Para vocês aí, eu estou fazendo 2 por 2. Está balançando porque pegou aqui no cabo do celular de força. Então vai ficar de 2. Tá vendo que está indo de 2 em 2 aqui? 2. Isso é uma anotação, viu, pessoal? E aqui, ó. Por que eu não vou colocar lá para cima? Tem gente que não fez essa pergunta, mas eu já vou responder. Porque o meu valor de y é menos 2, né? Não foi só isso que deu? Então, menos 2, menos 1, 1 e 2. Vou voltar aqui só para você lembrar. Né? Eu me lembro. Quando x é menos 2, o valor de y foi menos 2. Quando x é menos 1, o valor de y foi menos 2. Quando x é 0, o valor de y foi menos 2. Quando x é 1, o valor de y foi menos 2. E quando x foi 2, o valor de y foi menos 2. Então, os pontos vão ser menos 2 e menos 2, menos 1, menos 2, 1 é 0, menos 2, 1, menos 2 e 2, menos 2. Então, vamos desenhar isso? Vamos desenhar. Primeiro ponto, eu não sei se você lembra, foi menos 2 e menos 2. Então, esse foi o primeiro ponto que a gente trabalhou. O segundo ponto foi menos 1 e menos 2. Foi esse ponto aqui. O terceiro ponto é 0 e menos 2. Tá aqui. O quarto ponto é 1 e menos 2. Tá aqui, ó. E o quinto ponto é 2 e menos 2. Vocês lembram que eu falei que era de R em R? Então, apesar de eu não ter calculado o valor de meio, o valor de 1,5, o valor de menos 1,5, apesar de eu não ter calculado nenhum desses pontos, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ligar todos eles e é essa a minha função aqui, ó. F de x igual a menos 2. Por que ela é chamada de função constante? Porque todos os valores de x que variam encontram apenas um valor de imagem que é menos 2. Você entendeu por que essa função é chamada de constante? Para todos os valores que você colocar de x, o valor de y foi quanto? Foi apenas menos 2.